A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, pastora Cláudia chegando aqui com palavra de vida. Tenho observado nesses últimos tempos as pessoas ao meu redor e até mesmo os meus sentimentos, e tenho visto que há um vazio no homem muito grande, e alguns dos motivos principais têm sido solidão, abandono, sentimento de rejeição, uma necessidade de ser amado e de ser valorizado. E muitas pessoas, para tentar preencher esse vazio da alma, eles fazem o quê? Eles vão buscar o vício, eles vão buscar companhias erradas, eles vão estar em lugares que a alma deles mesmo diz, o Espírito Santo fala dentro deles, aí não é o seu lugar. E eles, para preencher essa solidão, essa necessidade de ser reconhecido, valorizado, de ser amado, eles buscam más companhias, ambientes estranhos, ambientes que não é o lugar para ele estar. E ali eles vão se perdendo, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Mas para preencher essa necessidade, existe algo da parte de Deus para mim e para você. E está exatamente na salvação. Quando você tem ali um encontro com Jesus e ele vai preencher esse vazio, porque o que buscamos no homem, como diz a nossa querida diaconisa irmã Antônia, o que buscamos no homem, nós encontramos em Jesus. Então, aqui na palavra do Senhor, Atos 16, o capítulo 16 fala que Paulo e Silas foram presos, açoitados, porque pregaram o evangelho e libertaram uma mulher, a partir ali do versículo 23 em diante. Mas, depois que eles estavam na cadeia, eles começaram a orar perto da meia-noite, orar e adorar ao Senhor, cantar hinos, porque sabiam que estavam no centro do querer de Deus. E naquele momento houve um terremoto naquela prisão, e as cadeias de todos foram soltas naquele momento. Ali muitas vidas que estavam ali presos por conta de assalto, assassinato, consequência de pecados, consequência de erros que pessoas cometeram buscando preencher o vazio da sua alma. Aquelas pessoas foram libertas da cadeia terrena, da cadeia material, onde se podia tocar. Mas ainda havia uma prisão interna. E naquele momento o carcereiro entrou naquele lugar e ele disse assim: eu vou me matar porque os presos fugiram e agora eu vou ser punido por isso. E Paulo e Silas disseram para ele: não faça mal a você, estamos todos aqui. E ele ficou tão maravilhado, né, com aquela bênção. Ele pediu luz, saltou trêmulo, versículo 29, se prostrou diante de Paulo e Silas. E tirando-os para fora, ele fez uma pergunta muito importante que eu e você devemos fazer diante de Deus. Ele disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Diante de tanta angústia, diante de tanta solidão, né? Diante de tanta depressão, ansiedade, diante de tanto sentimento de abandono, o que eu faço para me salvar, Senhor? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E eles pregaram a palavra para aquele homem e ele e a sua casa foram todos salvos. E eles então, ele pôde lavar os presos, Paulo, Silas, daqueles vergões, aonde ele mesmo tinha batido naqueles apóstolos, machucado aqueles apóstolos. Agora, aquele homem que tinha batido neles, agora estava curando suas feridas, e ele foi batizado naquela noite com a sua família, porque a salvação chegou naquele lugar. Mas o segredo era crer em Deus. Crer em Deus. Então, é necessário crer. É pela fé que nós vamos ser salvos. A fé em Cristo Jesus é que nos liberta. Aqui em Hebreus 10, versículo 37 até o 39, diz assim: porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá, e não tardará, falando da volta de Jesus. E ele diz no 38 de Hebreus 10, mas o justo viverá pela fé. Ele viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Querido, não é tempo de dúvida, não é tempo de dúvida, é tempo de fé. É tempo de crer em Jesus como teu Senhor e Salvador e abandonar tudo que te afasta de Deus, porque é tempo de ter uma experiência com Deus para tua alma ser preenchida, para sair esse vazio, esse isolamento, essa solidão
que não vai ser preenchida pelo homem, vai ser preenchida por Jesus. E o 39 diz: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Sua alma só vai ser conservada até o dia do juízo final, para viver com Cristo, se você viver pela fé. Não recue da fé. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu te convido hoje a orar comigo, entregando a sua vida para Jesus. A salvação não vem das obras, a salvação não vem do mérito. Nenhum de nós merece salvação. Todos nós somos pecadores. Efésios 2, ele diz assim que Deus, que é riquíssimo de amor, versículo 4, e misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, dizendo que nós ainda éramos mortos em nossas ofensas, nos vivificou com Cristo, porque pela graça sois salvos. Efésios 2,8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um favor imerecido de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode fazer caridade para ser salvo. Nós fazemos caridade, boas obras, porque recebemos o amor de Deus, porque já estamos cheios da graça. Pela fé em Cristo nós somos salvos. E ele diz no 10, porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus criados para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Deus preparou para nós andarmos nas boas obras. Você, ao receber Jesus, ao crer em Jesus como Senhor e Salvador e pela graça ser salvo, você vai orar assim. Primeiro você ora: Senhor, como eu posso ser salvo? E ele vai dizer: creia no meu Filho Jesus e entregue a sua alma para mim. E ele vai te salvar pela graça. Depois você vai orar assim: Senhor, quais são as obras que o Senhor preparou para que eu andasse nela? Efésios 2:10. Quais são as obras que o Senhor preparou para que eu andasse nela? Por quê? Porque isso vai trazer alegria para você, vai preencher sua alma. A presença de Cristo te salvando vai trazer paz. E quando você começar a praticar as obras que Deus preparou para você praticar e viver nela, você vai se sentir plena, cheio da graça, da alegria, de fazer o bem ao próximo. Isso é muito melhor do que viver só para si. Que nessa tarde você faça essas duas perguntas para o Senhor. Como eu posso fazer para ser salvo? E ele te responde: crê no Senhor Jesus Cristo, meu Filho, e será salvo tu e a tua casa. E como eu posso, Senhor, ser preenchido da alegria que me falta? Como eu posso ser preenchido da paz que me falta? Ele diz: além do meu Filho Jesus entrar em você, ande pelas obras que eu preparei para você andar. Faça o bem ao próximo, ame o próximo, porque você vai ver como você vai ser feliz. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que você seja salvo. Se você ainda não fez a oração de entrega a Cristo, faça comigo agora, onde você estiver. Eu oro aqui e você repete aí. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu entrego a ti, meu Pai eterno, a minha alma, a minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoe os meus pecados e me enche do seu Espírito Santo. Com o fruto do Espírito, eu recebo amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. Eu recebo o fruto do Espírito em mim, os dons do Espírito em mim, e me ajude a andar, Senhor, nas obras, boas obras que o Senhor preparou para que eu andasse nela. A tua palavra diz que eu devo crer em Jesus como Salvador e será salvo eu e a minha casa. Então, além de mim, salva a minha casa em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se você orou comigo assim, creia que o seu nome está escrito no livro da vida. Procure uma igreja que prega a palavra de Deus com sinceridade, que só adora Jesus como Senhor, e ali procure se firmar. Eu tenho ensinado e falado que a igreja é como a energia que você põe o celular para carregar. O celular, ele tem banco, ele tem orientação, ele tem tudo ali para você, comunicação, mas se ele estiver descarregado, não serve para nada. Uma vida sem ser renovada e carregada em Cristo e na palavra, ela fica sem rumo. Então procure uma igreja
que creia no Senhor Jesus Cristo como Salvador, que não adore outros ídolos, que serve ao Senhor, que ande conforme a palavra e que você possa ali se firmar. Faça como esse carcereiro e sua família, batize-se, fique firme no caminho do Senhor, recarregando para lá fora, fora da igreja, você ser um grande missionário do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Graça e paz.